Fala, galera! Tudo bem? Galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de Física. Eu gravo videoaulas de todo o conteúdo da Física do ensino médio pré-vestibular, tá bom? Além de dicas para os grandes vestibulares, resolução dos grandes vestibulares, dicas para o Enem, resolução do Enem e tudo mais, tá? Gravo também alguns experimentos, eu desmonto alguns aparelhos para mostrar o funcionamento, furadeira, chuveiro elétrico, liquidificador e parará. Faço uma série de coisas aí sobre ensino de física no ensino médio pré-vestibular, tá bom? Meu queridinho, nesse momento, estou gravando videoaulas de eletromagnetismo. Essa daqui é a última aula desse módulo eletromagnetismo do Boarinho aqui. Meu querido, se você não assistiu às aulas e quer dar uma olhada nas aulas, eu vou deixar aqui o link para a aula 1. Esse link, ao clicar, deixa também na descrição do vídeo, tá? Ao clicar, ele vai jogar você numa playlist que eu criei de eletromag. Então, cai na aula 1 e aí você vai ver a sequência de aulas aqui, tá bom? Se você já viu, se já conhece, você está aqui para ver a revisão, seja muito bem-vindo. Ó, aí no final do vídeo eu deixo também um link para um vídeo de menu e também para a primeira aula, tá? Então, eu vou fazer uma revisão de todo o conteúdo de eletromagnetismo, tá legal? Então, ó, eu fiz, galera, 14 aulas. Eu fiz 14 aulas de eletromagnetismo. Essa aqui é a 15ª aula, que vai ser uma revisão para fechar, tá? Nós estamos em meados de agosto. Eu gravei no mês de julho, no mês de agosto, o eletromagnetismo. Agora, estou fazendo essa aula de revisão, de resumo para você. E aí eu vou voltando fazendo os exercícios para postar no conteúdo extra, tá bom? Meu querido, vem aqui, ó. Então, primeira coisa que nós estudamos aqui no Eletromag foi a parte de magnetismo, os ímãs, tá? A minha aula 1 e a aula 2 foram sobre ímãs, foram aulas sobre ímãs. Bom, lá eu contei para você que conhecimento sobre ímã é muito antigo, galera, muito antigo da humanidade, tá? Desde a Grécia Antiga, na China Antiga, já existem registros que eles entendiam, eles conheciam pequenas pedras que tinha a propriedade de se atrair, tá? Pegava pequenas pedrinhas que se atraíam, dependendo do lado que você virava, ou se repeliam, tá? Ímãs. Ó, gente, claro que essa aula de revisão eu vou fazer em ritmo de revisão. Para você ver cada conteúdo direitinho, você vai lá na minha aula 1, pega a playlist e vai selecionando conforme eu vou falando, tá bom? Que vai ser uma revisão, hein? Ó, então, duas coisas importantes que você tem que guardar de ímã. O princípio da inseparabilidade dos polos. Quando você tem um ímã, você tem o polo norte e o polo sul, e você não consegue separar polo norte e polo sul, tá? Quando você faz um corte no ímã, assim, por exemplo, você divide o ímã em duas partes. Essa região aqui existe um norte, não é? Essa região existe um sul. Aqui vai existir um sul e aqui vai existir um norte, tá? E aí, se eu for cortando ainda mais, mesmo assim eu vou ter sempre um norte e um sul. Por que, Boaro? Por quê? Porque ímã, meu querido, ímã não, né? Campo magnético está associado a corrente elétrica. Movimento de carga gera campo magnético. Então, olha só, se eu tenho um próton e um elétron, meu querido, girando em torno dele, se eu tenho um próton e um elétron girando em torno dele, isso já é suficiente para ver a criação de um campo magnético aqui. Tá legal? Se eu tenho, lembra que eu falei na minha aula? Se eu tenho um elétron apenas, no modelo simplificado do ensino médio pré-vestibular, se eu tenho um elétron apenas, ele tem uma característica que é intrínseca a ele, a existência dele, que é o movimento, que para nós aqui no ensino médio a gente encara como um movimento de rotação. Então, ó, se há o movimento de rotação do elétron, só o fato dele girar em torno dele mesmo já é suficiente para a produção de um campo magnético, tá bom? Ó, lembra que a regra da mão direita, ela é feita para deslocamento de cargas positivas. Então, se eu tenho um elétron girando, para eu ver para onde é o campo, eu uso a regra da mão direita, sentido oposto ao movimento dos elétrons. Lembra? Se o elétron gira para cá, eu tenho que pensar como se ele fosse carga positiva girando para lá. Essa é a ideia, lembra? Tudo bem? Outro princípio importante é o princípio da atração e repulsão entre os polos. Então, ó, eu peguei esse conjuntinho de ímãs, imagine que cada dupla dessa daqui, ó, está muito distante da outra. Eu só exprimi aqui o desenho para você enxergar melhor. Lembre-se, eu filmei sempre em Full HD, né? Contei para vocês a historinha já, né? Queria fazer filmagem para os meus alunos, meus queridos alunos, eu ia falar filhos, cara, para os meus queridos alunos.
e eu não tinha grana, o meu pai me emprestou, ele não quer receber essa grana, cara, eu acho que ele vai me dar de presente essa filmadora aqui, eu tô gostando dessa ideia, hein? Então, deixa na tela inteira ou na tela ampliada para que você possa enxergar melhor, falou? Então, olha aqui, meu querido, esse ímã e esse ímã aqui, ó, como os polos são diferentes, letras diferentes se atraem, lembra? Letras diferentes se atraem, letras diferentes se atraem, letras iguais se repelem, letras iguais se repelem, lembra? Então, ó, sul com sul aqui, ó, repulsão, Boaro, isso mesmo. Norte com norte, também repulsão, Boaro, isso mesmo, tá? Tudo bem? Tudo bem? Na minha aula eu explico para você os domínios magnéticos. Eu explico para você o porquê dessa questão da inseparabilidade em mais detalhes, tá legal? Na aula 1 e na aula 2, eu fiz 2 aulas para explicar isso para você, tá? Acho que só mais uma coisa que eu quero falar aqui é a seguinte, uma bússola, ela sempre se alinha ao campo magnético e aponta no sentido do campo, tá? Uma bússola, ela sempre se alinha ao campo magnético e aponta no sentido do campo. Lembra, meus queridos? As linhas saem do norte e chegam ao sul. Saem do norte e chegam ao sul. O vetor indução magnética, ele é sempre tangente à linha e aponta no sentido da linha naquele ponto, né? O vetor indução magnética é sempre tangente à linha e aponta no sentido da linha. Uma bússola colocada em qualquer região do espaço, como é que essa bússola vai ficar, Boaro? Como é que essa bússola vai ficar? Horas. Essa bússola, meu querido, ela vai se alinhar ao campo. Se alinhar ao campo, nesse caso, é uma coisa assim, ó. A bússola, ela sempre se alinha ao campo. O campo é sempre tangente à linha de indução e aponta no sentido da linha. Sempre tangente à linha de indução e aponta no sentido da linha. Tá legal, meu queridinho? Tudo bem? Continuando nosso estudo. Minha aula 1 e 2, minha aula 3 e minha aula 4. Minha aula 3 foi sobre força. Veja só. Para os nossos exemplos aqui, essa parede representa o polo norte de um grande ímã, aquela parede representa o polo sul de outro ímã, lembra? Pega uma partícula carregada, um próton, por exemplo, e lança na região de campo. Surge sobre ela uma força, Boaro? Surge, velho. Surge sobre ela uma força, tá? Dependendo da maneira que você joga, surge sobre ela uma força. E como é que eu vejo essa força? Como é que eu estudo? Regra da mão esquerda, lembra? Faça um bom vestibular, faça um bom vestibular, faça um bom vestibular. Força, câmbio, velocidade, faça um bom vestibular. É nesse momento que eu brinco com você, né, meu? Pega sua caneta aí, ó. Pega sua caneta pra você lembrar, rapá. Faz um F aqui, ó. Faz um B aqui. E faz um V aqui, meu querido. Ó, F, B, V. Secando a tinta aqui, ó. F, B, V, F, B, V. Força, câmbio, velocidade, força, câmbio, velocidade, força, câmbio, velocidade, FBV, força, câmbio, velocidade. Faça um bom vestibular, lembra? Faça um bom vestibular, FBV, força, câmbio, velocidade, faça um bom vestibular, faça um bom vestibular. Não tem erro, velho, você não esquece. Então, ó, se esse cara é o polo norte de um ímã, que ele é o polo sul, tem um campo magnético pra lá, né, meu? Aqui, ó, o campo magnético, ó. A velocidade da partícula que eu joguei pra cá, ó. Como é que ficou? Força, câmbio, velocidade, faça um bom vestibular. A força, meu querido, a força que vai surgir na partícula tá assim, ó, apontado para cima, lembra? E como é que eu calculo, Boaro, o valor da força? Tá aqui, meu querido. Força magnética é o QVB seno de θ, lembra? Força magnética é o QVB seno de θ. Força magnética é o QVB seno de θ. Já entendi, Boaro, já entendi, fico feliz. Cumprir meu papel, entendeu? Força magnética é o QVB seno de θ, tá bom? Galera, entendeu? Eu gosto. Você vai encontrar essa regra em outros formatos. Eu já vi a regra da mão direita, assim, ó. Eu já vi a regra do tapa, regra da mão direita número 2, regra do tapa. Você vai ver em vários formatos. Você já sabe, já aprendeu em outro formato, tudo bem? Claro. É importante que você aprenda. Aqui eu gosto dessa regra, nesse formato, porque nos mostra que a força ela é perpendicular ao mesmo tempo ao campo e à velocidade, tá? Sempre perpendicular ao campo e à velocidade. E essa é a equação. Aí na minha aula 4 eu discuti com você, meu querido, as trajetórias. Trajetórias, bora. Como é que é essa história de trajetória? É o seguinte. Se eu tenho um campo magnético aqui, ó, as linhas saem do norte e vão para o sul. Então aqui, ó, saem do norte e vão para o sul. Se eu lanço uma partícula positiva nessa direção, quanto vale esse ângulo aqui, meu querido? Quanto vale esse ângulo aqui, ó? 0, né, bora? Isso mesmo, 0.
Quanto vale seno de 0? 0. Se eu lanço esse cara para lá, quanto vale esse ângulo aqui, ó? Jogo esse cara para lá, quanto vale esse ângulo? 180. Quanto vale esse seno de 180? Quanto vale esse seno de 180? 0 também. Ou seja, se eu jogar nesse sentido, né? Nessa direção, nesse sentido, ou na mesma direção em sentido oposto, o ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo, vetor velocidade e o vetor campo, esse ângulo aqui, ó, dá 0. Então, a partícula vai executar o que, meu querido? O que? Um movimento retilíneo e uniforme. Lembra? Movimento retilíneo e uniforme. Vai direto, sem sofrer desvio. Tá bom, Boaro. É possível jogar de outra maneira? Claro, né, gente? Não necessariamente aqui ou aqui, eu posso jogar esse cara formando um certo ângulo aqui. Tá certo? Então, ó, como é que fica? Fica o seguinte, se eu pegar esse campo aqui, ó, ao invés de eu apontá-lo para lá, eu vou apontar para você, tá bom? Só para você entender melhor, ao invés de apontar esse cara aqui para lá, eu vou apontar para você. Aí eu vou pegar uma partícula carregada, positiva, e eu vou jogar aqui na região de campo, tá bom? Pego uma partícula e jogo na região de campo. Para baixo, por exemplo. Olha, qual que vai ser a trajetória dela, bora? Força, câmbio, velocidade, força, câmbio, velocidade, força, câmbio, velocidade. Faça um bom vestibular, faça um bom vestibular. Não é assim? Ó, campo saindo, velocidade para baixo, força para cá. Campo saindo, eu virei o meu campo para você enxergar, lembra? Campo saindo, velocidade para baixo, força para cá. Deixa eu aproveitar e revisar isso então, né? Você lembra que quando você estiver vendo um vetor de frente, meu querido, é uma bolinha. Quando você estiver vendo um vetor por trás, é um xizinho, lembra? Vetor de frente, visto de frente o vetor, é uma bolinha. Vetor visto por trás, é um xizinho, lembra? Então, ó, peguei o vetor e virei para você. O que vai acontecer aqui, Boaro? Vai acontecer que essa partícula, galera, esse próton, vai executar um movimento circular assim, ó. Lembra? Vai executar um movimento circular. Por que, Boaro, movimento circular? Por que mesmo? Essa força, meu querido, é uma força centrípeta. Ela aponta para o centro, ela é uma força perpendicular à velocidade. Lembra lá da mecânica? A força que é perpendicular à velocidade, a força centrípeta. Então essa força, essa centrípeta, essa partícula vai executar esse movimento aqui, ó. E vai ficar girando. Lá na minha aula 4, eu demonstrei para você a fórmula do raio da curva, que é o Rashid Miveon-Kibbe. Lembra? Eu vou escrever aqui para você também. Revisão? Vamos lembrar. O raio da curva é o MV sobre QB. Rashid Miveon-Kibbe, ou Habib Miveon-Kibbe. É você que escolhe o nome do garçom, tá legal? O raio é o MV sobre QB. MV sobre QB. Lembrou disso? Lembraram? Tudo bem? Muito bem, meu querido. Então é o seguinte. Um ponto importante, já ia me esquecendo. Um ponto importante. A regra da mão esquerda nesse formato vale para cargas de sinal positivo, aluno atento. Isso mesmo. Se a carga for negativa, você monta a regra e determina o sentido da força. Depois você inverte o sentido que você encontrar. Lembra? Por exemplo, campo para lá, velocidade para lá, força para cima. Força, câmbio, velocidade, força, câmbio, velocidade. Faça um bom vestibular, faça um bom vestibular. Campo para lá, velocidade para cá, força para cima. É um elétron, Boaro, é um elétron. Então, peraí, se é um elétron, a força não é para cima, a força é para baixo. Lembra? A regra da mão, nesse formato, para cargas positivas. Meu querido, vamos dar um breakzinho aqui no vídeo, que eu vou apagar a luz aqui e vou preparar a outra luz de teoria, tá bom? Ó, vamos lá. Volta aqui, galera, ó. Continuando a nossa revisão, meu querido. Tópico 4 da nossa revisão. Campo magnético gerado por corrente elétrica. Gente, aula 1 e 2, ímãs. Aula 3 e 4, partículas que eu jogo em região de campo, surge sobre ela uma força. Estudamos a força, faça um bom vestibular. Estudamos a trajetória. Aula 5, 6 e 7, ó, aula 5, aula 6 e aula 7. Eu pego esses elementos, que são os que caem nos vestibulares, nas provas, nos concursos, tá bom? Que caem no Enem. São esses elementos que eles cobram nas provas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, deixa eu pegar meu fio aqui didático, ó. Eu vou pegar um fio e vou passar corrente elétrica por esse fio. E eu descubro que, ao passar corrente elétrica pelo fio, surge em torno do fio um campo magnético. 1820, Hans Christian Oerst, lembra da experiência que ele fez? Fez passar corrente elétrica no fio, surgiu um campo magnético, uma bússola que estava perto, apontou para o outro lado.
apontou para o outro lado, lembra? Galera, fio retilíneo longo, para eu determinar o sentido das linhas, regra da mão direita. Para eu determinar o sentido das linhas, regra da mão direita. Lembra da regra da mão direita? Dedão no sentido da corrente, os outros dedos vão me indicar o sentido das linhas. Dedão no sentido da corrente, os outros dedos vão me indicar o sentido das linhas, certo? Então, ó, fio retilíneo longo. Campo magnético é dado pelo que mesmo, Aro? μ0i, 2πd. μ0i por 2πd, em que d é a distância do centro do fio ao ponto estudado. Alguns materiais, algumas provas, em alguns lugares, aparece como R aqui. Eu não gosto de escrever R, porque aqui aparece um R, porque é o raio da espira. Então, para você separar melhor a ideia, fica μ0i por 2πd, μ0i por 2πd, tá bom? Bom, galera, então é fato. Corrente elétrica no fio, surge campo magnético. Minha aula 5. Minha aula 6, tá, então eu vou pegar esse fio, eu vou fazer uma espira com ele. Só isso, tá bom? Ó, pego esse fio, meu querido, e faço uma espira circular. Galera, o fio, não importa o formato dele, se você fizer passar corrente elétrica, vai haver um campo magnético. Não importa o formato dele, qualquer formato, isso aqui, ó, não importa. Se eu fizer passar corrente elétrica pelo fio, vai ter um campo magnético. Mas nós não sabemos estudar qualquer campo magnético, galera. Por que não, Boara? Por que não? Por conta da dificuldade da matemática, tá? Nós sabemos aqui, no ensino médio pré-vestibular, trabalhar com 3 tipos de campo. O campo gerado por fio retilíneo longo, o campo gerado por espira circular e o campo gerado por um solenoide, que eu já vou falar. Então, o meu fio retilíneo longo, eu peguei e fiz uma volta assim, ó, ficou uma espira circular. Essa espira circular, galera, ela é bem simétrica, percebe? Como uma espira circular é algo bem simétrico, a gente também consegue calcular. O campo magnético no centro da espira, cuidado, hein? Ó, tá vendo a espira circular? Pergunto, nesse ponto aqui, ó, tá vendo a espira circular? Nesse ponto aqui onde está meu dedo, existe um campo magnético gerado por essa espira quando fizer passar corrente elétrica por ela? Hã? Sim, meu amigo, sim, minha amiga. Mas acontece que nesse ponto eu não sei calcular o campo, cara. Aqui no ensino médio nós não sabemos. Então nós sabemos calcular o campo magnético gerado no centro da espira, que é dado por μ0i por 2Rs, em que R é o raio da espira. Tudo bem? R é o raio da espira. Então, ó, sentido da corrente, as linhas estão saindo. Aqui eu preparei para mostrar para você um resuminho da minha dica sobre se eu estou olhando o polo norte ou o polo sul da espira. Lembra? Vamos lembrar como é que é essa história? A história é a seguinte, ó. Primeiro, eu vou escolher um sentido. Eu vou escolher primeiro o sentido anti-horário. Se eu fizer passar a corrente no sentido anti-horário, não é verdade que eu estou vendo as linhas saindo? Estou vendo as linhas de frente, galera. Se eu fizer passar corrente elétrica no sentido anti-horário, isso eu discuti tudo em detalhes na aula, né? Eu repito sempre, para quem precisar entender com mais cuidado, veja lá antes de fazer essa revisão, tá? Então, ó, corrente no sentido anti-horário, as linhas estão, corrente no sentido anti-horário, as linhas estão saindo. Você está vendo isso de frente, galera? Vendo de frente. Meus queridos, que tipo de polo que você, quando ao olhar, você vê as linhas saindo na sua direção? Polo norte ou polo sul? Polo norte, né, Boara? Polo norte, né, meu? No polo norte, as linhas saem na sua direção. No polo sul, as linhas entram, certo? Polo norte, as linhas saem para você. Polo sul, as linhas entram aqui, ok? Ah, então, para você memorizar, corrente no sentido anti-horário é o norte. Ó, vou ficar de costas para você um pouquinho só para escrever aqui melhorzinho. Lembra que eu fiz para você? Memorizar? Anti-horário é o norte. Ó o nortezinho estilizado, né? É o norte com certo estilo para você memorizar. Ah, Boara, e se a corrente for no sentido horário? Meu querido, se a corrente for no sentido horário, ó, me inspira aqui para você. Corrente no sentido horário, para quem está vendo. Corrente no sentido horário. Regra da mão direita. Corrente no sentido horário, as linhas estão entrando, Boara. Ó, corrente no sentido horário, as linhas estão entrando. Se as linhas estão entrando, aqui eu tenho um xizinho. Ah, então peraí. O que, galera, eu olho, as linhas estão vindo para mim, norte. Eu olho, as linhas estão entrando, aqui nele é o sul. Ah, então, se a corrente elétrica for no sentido horário, o que eu tenho é um sul, Boara. O que eu tenho é um sul, isso mesmo. Aí eu fiz um sul assim, com certo estilo, para mostrar para você a setinha. Horário é um sul, tá vendo? Anti-horário, ó, anti-horário é o norte. Esse é um recurso que nós usamos para você memorizar.
E o campo magnético no centro? μ0i por 2Rs. Lembra? Cálculo de área de espira, cálculo de comprimento de uma circunferência, comprimento é 2πr, área, πr quadrado. Cálculo de área tem π, cálculo de comprimento tem π, cálculo de campo não tem π, cálculo de campo não tem π. Guarda assim, tá? Pra você não confundir com esse cara aqui, ó. Eu mudo a letra e faço essa comparação sobre a área e o comprimento. Falou? Galera, e o solenoide? O que é o solenoide mesmo? Vou eu pegar a minha espira didática e fazer a minha espira didática virar agora um solenoide. O que é um solenoide? Bora! Galera, um solenoide nada mais é do que um fio enrolado. Esse meu solenoide didático que eu vou fazer aqui para você é um fio enrolado que tem um certo número de voltas aqui, ó. Se eu pegar um tubo qualquer, galera, pode ser um tubo de plástico, pode ser mesmo um canetão. Se eu enrolar esse fio, eu vou ter aqui, ó, um solenoide didático, tá? Esse aqui é um solenoide para que você, meu querido aluno, entenda claramente o que é o solenoide, tá? Então, o solenoide é isso aqui, ó. Solenoide é isso aqui. Eu faço passar corrente elétrica, ó, eu faço passar corrente elétrica, a corrente elétrica entra, sai do outro lado. Não se preocupe, tá? Nos exercícios, nos grandes vestibulares, no Enem, nas provas que você faz na sua faculdade, na escola que você estuda, enfim. No desenho fica claro que o fio está entrando pela frente, dando a volta e saindo por trás. Semelhante a esse que eu fiz aqui para você, ó. Ó, entrando pela frente, dá volta e sai por trás. Tá vendo, ó? Então é isso que eu tenho aqui. Para eu saber como é o campo lá dentro, regra da mão direita. Regra da mão direita. Tá bom? Ó, galera, aplicou a regra da mão direita? Você vai descobrir, nesse meu exemplo, o campo magnético está aqui, está para cá. Eu vou fazer em preto para destacar mais, ó. Campo magnético no interior do solenoide, tá lá, ó. Regra da mão direita. Fórmula, μ0i n sobre L. Fórmula, μ0i n sobre L. Fio retilíneo longo, μ0i por 2πd. μ0i por 2πd. Campo magnético gerado por espira, μ0i por 2Rs. μ0i por 2Rs. Campo magnético gerado por um solenoide, μ0i n sobre L. N sobre L. Galera, posso falar para você que o Enem não cobre isso aqui, que você tenha decorado essas fórmulas de jeito nenhum? Não, galera. Não caia nessa. Não caia nessa. O Enem mudou bastante nos últimos anos. Não caia nessa. Pra você ter uma ideia, o Enem de 2013, ele cobrou que você soubesse essa fórmula aqui, decora, ó. Tá bom? Então, ó, não caia nessa, tá? Foi um problema envolvendo essa expressão aqui, ó. Não caia nessa, tá? A FUVEST, o grande vestibular do Brasil, né? Tem dado todas as fórmulas, mas por aí eles não costumam dar, tá? Uma fórmula de você memorizar. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, minha querida? Então é isso aí. Galera, só um detalhe. Para solenoide vale essa relação aqui também, tá? Se eu estou olhando o solenoide aqui e a corrente está indo embora assim, ó, no sentido anti-horário, é um norte que eu estou vendo. Se eu estou olhando o solenoide e a corrente está indo embora assim, ó, no sentido horário, é um sul que eu estou vendo. É um sul que eu estou vendo. Tá bom, meu querido? Tudo bem? Galera, força magnética sobre fio. Então, ó, minha aula 5, 6, 7. Minha aula 8, minha aula 9. Tá bom? Tem 14 aulas. Tá acabando. Se eu tenho o polo norte de um ímã, polo sul de outro ímã, eu estou numa região de campo magnético, eu posso pegar um fio, e aí eu pego esse fio, meu querido, ligo esse fio a uma bateria, por exemplo, e faço passar uma corrente elétrica sobre esse fio. Pego esse fio, ligo a uma bateria, faço passar uma corrente elétrica sobre o fio. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Vai surgir sobre esse fio uma força. Vai surgir sobre esse fio uma força. Esse é o princípio de funcionamento dos motores, galera. Dos motores elétricos, tá? Você faz passar a corrente elétrica por uma espira, surge sobre ela uma força, você monta uma espira de uma forma apropriada. O que vai acontecer com essa espira? Ela vai começar a girar, tá bom? Então, ó, surge sobre o fio uma força. Força, câmbio, velocidade, força, câmbio, velocidade, força, câmbio, velocidade. Lembra? Força, câmbio, velocidade, força, câmbio, velocidade. Faça um bom vestibular. Aqui vai ser adaptada. Vai ser adaptada para força, campo, corrente elétrica, força, campo, corrente elétrica, força, campo, corrente elétrica. Por quê, Boaro? Por quê? Meu querido, a corrente elétrica é como se eu tivesse um cano, só para você entender melhor. É como se eu tivesse um cano, um tubo, em que eu faço passar um feixe de prótons, entre aspas, hein? É como se eu fizesse passar um feixe de prótons por esse tubo. Se eu jogar um feixe de prótons sobre o tubo, vai surgir sobre esse feixe de prótons uma força.
Mas esse feixe de prótons não vai constituir uma corrente elétrica? Vai constituir uma corrente elétrica. Nós sabemos que nos fios, o portador de carga que se desloca é o elétron, exatamente. Só que nós sabemos também que o sentido convencional da corrente elétrica é o oposto do sentido do deslocamento dos elétrons, certo ou não? Então, se eu tenho elétron vindo daqui para cá, ó, se eu tenho elétrons vindo daqui para cá, é como se eu tivesse prótons indo daqui para lá. Para efeitos de regra, é a mesma coisa. Então, força, campo, velocidade, virou força, campo, corrente elétrica. Força, campo, corrente elétrica. Então, ó, força, campo, velocidade, virou força, campo, corrente elétrica. Faça um bom vestibular, virou o quê? Guilherme, um abraço para você, Guilherme, do cursinho do Illimit de Americana. Tá dando aula para ele esses dias. Ele falou, Mauro, lembra de fazer tal? Ao invés de força, campo, velocidade, força, campo, corrente elétrica, ITA, força barra. É uma forma de você memorizar, não é? Ó, força, campo, velocidade, para uma partícula. Quando são várias, corrente elétrica. Força, campo, corrente elétrica. Força, campo, corrente elétrica. Força, campo, corrente elétrica. ITA, força barra. ITA, força barra. Fica invertido, ele não começa daqui, mas tudo bem. Faça um bom vestibular ou ITA, força barra. ITA, força barra. Tá? Só um processo para você memorizar, meu querido. Tá bom? ITA, força barra. ITA, força barra. Aqui, ó. E como é que eu calculo a força? É o Bill. Lembra que na minha aula eu contei a historinha que os alunos me chamavam de Bill Gates? Só para você memorizar melhor? Bill, seno de θ. Θ é o ângulo formado entre o campo e a corrente. Tá bom? Quer saber em detalhes? Vai lá na aula, hein? Ó, Enem cobrou isso aqui, tá? Nessa aula aqui eu vou colocar conteúdo extra. No conteúdo extra dessa aula eu vou fazer exercício do Enem. E aí eu vou fazer o exercício que caiu em 2013... usando essa fórmula aqui, para você ver, ó, Enem cobrou isso aqui de você, tá? Enem cobra umas coisas muito específicas. Esse lance de que, o Enem é geralzão, habilidades e competências, calma aí. O Enem lá na antiguidade, né? No começo do Enem era uma coisa, nos últimos anos é outra coisa, tá, gente? O Enem, ele serve de ingresso para muitas universidades federais. Praticamente todas, né? Usam, pelo menos parte. Muitas usam só Enem. Então, uma exigência das federais foi, olha, aumenta o nível dessa prova aí, meu, porque essa prova só do nhenhenhen aí, eu não vou aceitar aqui aluno desse jeito, não tem jeito. Então, o que eles fizeram? Inseriram conteúdo, ó. Enem é conteudista também, tá? Não vem com esse papo, não. Tudo bem, chamar de conteudista talvez seja um exagero da minha parte, mas Enem cobra conteúdo também, sim. Tá legal? Ó, conteúdo específico, força magnética, B e L seno. 2013, vou fazer o conteúdo dessa aula. Volta aqui. Força magnética sobre fios, isso aqui, galera, essa fórmula aqui, ó, B0 I1 I2 L por 2 πd, eu demonstrei na minha aula número 9, tá? Mas eu quero que você guarde o quê? Sempre que você tiver dois fios, você faz passar a corrente elétrica no mesmo sentido, força entre os fios de atração, corrente elétrica no mesmo sentido, força de atração. Se eu fizer passar corrente elétrica em sentidos opostos, força de repulsão. Não foi o que eu falei para você guardar? Guarda isso. Mais importante até do que guardar essa fórmula, tá, gente? Eu tenho que ser sincero com você. O professor, ele tem como obrigação destacar. Meu querido, isso é mais importante, isso é menos importante. Isso eles cobram muito, isso eles cobram pouco. Eu falo para você uma coisa. Eu sou capaz de apostar com você um bandejão lá na universidade que você passar. Vamos apostar um bandejão. Que isso aqui vai cair, ó. Isso aqui vai cair. Galera, isso aqui cai muito mais do que isso aqui, tá? Essa expressão, principalmente, cai muito, a do fio retilíneo longo e a QVB seno de θ, são expressões que caem todo ano, em todo lugar. Isso aqui já cai menos um pouco. O que você tem que guardar? Que a força magnética entre os fios vai depender da corrente elétrica nos dois fios, obviamente, do tamanho do fio e da distância entre eles. Guarda isso. Corrente no mesmo sentido, atração. Corrente no mesmo sentido, atração. Corrente em sentidos opostos, repulsão. Corrente em sentidos opostos, repulsão. Tá bom? Meu queridinho, vou fazer mais um pequeno break, apagar isso aqui e preparar o final da aula. Tá legal? Ó, breakzinho. Galera, volta aqui. Então, ó, nossa última lousa de resuminho para você, meu querido, minha querida estudante. Ó, muito bem. Então, minha aula número 10, minha aula número 11, minha aula número 12 e 13 e minha aula número 14. A gente fecha aqui a nossa revisão de eletromag. Galera, primeira coisa, fluxo magnético. Fluxo magnético. O que era fluxo magnético mesmo, Boaro? Galera,
Nós podemos imaginar o eletromag como o estudo de 3 fenômenos, principalmente do eletromag. 3 fenômenos. O primeiro fenômeno é o fenômeno da produção de campo magnético a partir de corrente elétrica. Eu faço passar corrente elétrica no fio, surge em torno do fio um campo magnético. Esse é um fenômeno. Um segundo fenômeno é a força que vai surgir sobre partícula quando eu pego essa partícula e jogo na região de campo. Ou a força que vai surgir sobre o fio quando eu pego um fio que faço passar corrente elétrica e jogo na região de campo. Tá certo? Esse é um outro fenômeno. Por fim, o terceiro fenômeno é o fenômeno da indução eletromagnética. Porque eu disse a vocês, em 1820, quando Oerth percebeu que ao passar corrente elétrica no fio, surge em torno do fio uma corrente elétrica, quando faz passar uma corrente elétrica no fio, surge em torno um campo magnético, o questionamento natural na época foi, peraí, mas será que com o campo magnético eu também consigo produzir corrente elétrica? Com o campo magnético eu consigo produzir corrente elétrica? Foi isso que eles foram estudando, e aí eu expliquei para você, nessas aulas, aula 10, 11, 12, 13, expliquei para você que Michael Faraday, em 1831, mostrou que sim, com campo magnético eu consigo produzir corrente elétrica, desde que você faça variar o fluxo magnético. Lembra? Eu tenho a minha espira, eu tenho o ímã, se eu aproximo, mais linhas vão passar por aqui, aumenta o fluxo. Se eu afasto, menos linhas vão passar por aqui, diminui o fluxo. Sempre que ocorrer uma variação de fluxo, vai ocorrer o que, meu querido? Sempre que houver uma variação de fluxo, vai ocorrer uma força eletromotriz na espira. Força eletromotriz na espira, lembra? Bom, o que é o fluxo magnético mesmo, Boaro? Fluxo magnético, meu querido, é o BA cosseno de alfa, em que alfa é o ângulo formado entre o vetor campo magnético e o vetor unitário normal, lembra? Ó, espira, vetor campo normal, é o ângulo entre o campo magnético, naquele meu caso para cá, campo magnético e o vetor normal. Tá bom? Tá bom, meu querido? Minha querida? Fluxo é isso. Se houver variação de fluxo, vai haver uma força eletromotriz induzida na espira. Vai haver uma DDP, uma força eletromotriz, uma voltagem, numa linguagem popular, para você entender. Tá bom? Nessa espira aqui. Ok? E se a espira estiver ligada a alguma coisa, tiver um circuito fechado, vai haver corrente elétrica por ela. Tá legal? Muito bem. Então tá aí. Se eu fizer variar o campo ou a área, né, ou o ângulo entre eles, vai haver variação de fluxo a uma força eletromotriz. Aí veio a lei de Lenz. Galera, essa aqui foi minha aula 11. Eu expliquei em extremo detalhe a minha aula 11. Esse meu vídeo aqui, ó, ficou com em torno de meia hora, porque eu quis explicar com bastante detalhe todas as situações que eles cobram de vocês, o entendimento da lei de Lenz. A lei de Lenz diz assim, ó, se eu aproximo o ímã, o fluxo aumenta. Então surge uma corrente elétrica aqui que se opõe à variação, não é? Que tende a compensar, Boaro, que tende a compensar. Compensar aqui é gerar um campo contrário, não é? Então se eu aproximo o norte, surge aqui um norte, lembra? Se eu afasto o norte, surge aqui um sul. Por quê? Porque ela não quer que mude. Ela não quer que aproxima, mas ela não quer que afaste. Ela não quer que aproxima, mas ela não quer que afaste. Se eu aproximo o norte, surge o norte. Se eu afasto o norte, surge um sul. Se eu viro o meu ímã, se eu aproximo um sul, surge um sul. Se eu afasto um sul, surge um norte. Ela não quer que aproxima, mas ela não quer que afasta. Lembra? Isso que diz a lei de Lenz, tá? A corrente que vai surgir é tal que se opõe, meu querido. Se opõe à variação de fluxo. Se opõe. Essa é a palavra-chave, tá bom? E aí na minha aula, essa aqui foi minha aula 10, 11. A minha aula 12, 13, eu discuti essa equação aqui. Mas isso aqui, se você entendeu isso, você tira de letra. A força eletromotriz induzida é menos a variação de fluxo pelo tempo. Esse menos é por quê, Boaro? Lei de Lenz. Esse menos é por quê, Boaro? Lei de Lenz, meu querido. O menos é por causa da lei de Lenz. Tá bom? Se opõe à variação. Variação de fluxo pelo tempo. Aí na minha aula 12 eu discuti isso aqui. Na minha aula 13 eu expliquei também o que acontece se eu deslocar apenas um condutor, tá? Numa região de campo. E aí eu peguei o condutor, deslizei sobre um trilho, tá? Expliquei para você essa expressão aqui e como é que você trabalha com ela, tá bom? Na minha aula 13, bastante detalhes. Aí na minha aula 14 é sobre transformadores. Foi sobre transformadores para eu fechar. Vou pegar o transformador que está aqui no chão, ó, para eu fechar o eletromag. É bicho pesado, né, meu? Transformador, peraí, ai,
quebrar a mesa da escola aqui, ó. Ai, ai, ai. Ó, transformadores, né? Um bichão como esse aqui, não foi o que eu mostrei pra você, ó? Transformadores, tá bom? Um transformador, note que ele tem, ó, o metal dele aqui é todo laminado, né? Ele é um núcleo de metal laminado. Aí eu tenho umas espiras aqui dentro, tá? No menu de conteúdo extra do meu vídeo 14 de transformadores, eu desmontei esse cara e mostrei lá por dentro como é que é. Então, transformadores. Ó, muito simples, galera. Transformador é muito simples. Se eu tenho uma voltagem de entrada no enrolamento primário, como a gente chama, por exemplo, de 110 volts, para eu lançar aqui, por exemplo, de 220 volts, se aqui é 110, aqui é 220, então, se eu tenho 100 espiras aqui, por exemplo, eu tenho que ter 200 espiras aqui. Entendeu como é que é? Se eu vou de 100 para 300, por exemplo, sei lá eu por quê, será eu que máquina que vai usar isso, mas, por exemplo, de 100 para 300, se aqui eu tenho 100 espiras, aqui eu tenho que ter 300 espiras. Entendeu? Então, ó, essa relação U1 por N1 é igual a U2 por N2, tá bom? U1 por N1 é igual a U2 por N2. Minha aula 14 que demonstrei tudo mais. Tá bom, querido? Tá bom? Então, ó, deixar aqui o link para o menu de conteúdo extra. Tá bom? Essa aqui é minha aula 15, fechamos a Eletromag. Menu de conteúdo extra. Porque lá eu vou fazer vários exercícios de revisão desse conteúdo aqui, vários exercícios do Enem, pretendo fazer. Tá legal? Galera, tá gostando do meu trabalho? Por favor, dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal, divulgue isso daí, tá? Compartilhe esse trabalho que eu faço. Muito, muito feliz para vocês, tá bom? Hoje eu quero mandar um abraço especial para os meus queridos alunos de Indaiatuba e os meus queridos alunos do terceiro ano de Indaiatuba e do terceiro ano do Colégio Ave Maria. Fiquei sabendo hoje que eles me escolheram para ser paraninfo deles. Yes! Paraninfo é muito legal, cara, eu acho muito legal. E aí as duas escolas, eles me chamaram para ser paraninfo, tá bom? É muito gratificante. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem à noite eu estava pensando, hoje é segunda-feira. Estava pensando ontem à noite, falei com a minha mulher. Tem gente que pensa assim, ó, putz, segunda-feira, cara, nossa, na manhã tô ferrado, levantar cedo e trabalhar. Esse é um sentimento que eu nunca tive na minha vida, você acredita? Nossa, que saco, amanhã é segunda eu vou trabalhar. Cara, é muito legal, cara, trabalhar com uma coisa que você ama fazer. Ó, meu conselho para todo mundo, hein? Mais importante do que grana, mais importante do que, sabe, o mercado, mais importante do que isso é você fazer uma coisa que você ama. Você entendeu? E é muito feliz, cara, eu sou muito feliz. Muito feliz em fazer essas coisas, gravar essas coisas, tá legal? Galera, espero poder ter ajudado você. Em breve vou ter outras postagens, estou preparando agora outros tópicos, outros assuntos e tudo mais, tá bom? Por favor, inscreva-se no canal, dê um joinha, compartilhe isso aí, tá bom? Galera, muito obrigado, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus e até mais, valeu!